E aí pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai falar sobre gateways utilizados para comunicação entre redes que utilizam o protocolo Modbus TCP conectadas à internet com dispositivos Modbus RTU conectados a redes RS485. Como tópicos dessa aula, a gente vai dar uma rápida recapitulada no que é o Modbus RTU e o Modbus TCP. Vamos falar das aplicações de um gateway / interface. Vamos dar alguns exemplos de aplicações e vamos ver um exemplo de aplicação prática. E para isso eu vou apresentar uma arquitetura, vou mostrar como a gente faz a instalação e a configuração dos dispositivos e a gente vai realizar um teste de funcionamento comunicando um cliente Modbus TCP com um escravo que está conectado na rede Modbus RTU. Temos também alguns cursos e materiais complementares que estão na descrição desse vídeo e a gente vai utilizar na prática de hoje a interface Ethernet RS485, modelo EIC ETH485 da Electools. Então, lembrando rapidamente, pessoal, o Modbus RTU, ele é um padrão de comunicação, um protocolo de comunicação aberto, que vai estar disponível em vários CLPs, inversores de frequência, módulos de entradas e saídas. Também vai ser útil para a gente interligar IHMs e sistemas supervisórios em algumas linhas de CLP. E normalmente o Modbus RTU é utilizado sobre uma rede do tipo RS485. Então aqui na figura ao lado a gente tem uma representação de um CLP ligado em vários inversores de frequência através dessa rede. Essa rede utiliza a comunicação serial, ou seja, todos os bytes são enviados sequencialmente, bit a bit, nesse barramento. Todos os dispositivos recebem toda a comunicação que acontece. É possível colocar, por padrão, 32 dispositivos nesse barramento e a gente consegue distâncias de 1.200 metros a taxas menores que 100 kilobits por segundo. Então ele vai utilizar um mecanismo do tipo mestre-escravo, onde um dispositivo é o mestre e só o mestre pode fazer requisições aos escravos e os escravos respondem então a esse mestre. Na rede RS485 a gente tem uma alta imunidade a ruído, ela foi projetada para ambientes industriais e outra grande vantagem é o baixo custo dos componentes. Por ter uma eletrônica muito simples, a rede RS485 é barata, então na maioria dos CLPs de fornecedores como Delta, VEG, Schneider, a gente vai ter uma porta 485 disponível com comunicação Modbus RTU já pronta para a gente utilizar. Já o Modbus TCP é uma variação do protocolo, é um modo do protocolo Modbus que pode ser aplicado em redes Ethernet, que são as redes cabeadas, padrão 802.3, e o Wi-Fi do padrão 802.11. Nessas aplicações, a gente pode ter vários equipamentos ligados através de um switch. Cada dispositivo vai ter o seu endereço IP e nós podemos ter vários clientes que se conectam em servidores para requisitar leitura ou escrita de dados e uma grande vantagem dessa arquitetura é que a gente consegue colocar vários servidores e vários clientes, coisa que a gente não consegue no Modbus RTU, que só pode ter um mestre e vários escravos, ou um cliente e vários servidores. Então, utilizando o Modbus TCP, a gente consegue criar arquiteturas multiponto ou multimestre, com vários clientes e servidores. Nós temos uma faixa de endereços IP que vai permitir colocar muitos dispositivos, a gente vai ligando em vários switches os dispositivos. Nós podemos também conectar a internet esses equipamentos e switches e roteadores vão fazer esse intermédio. Então nessa figura aqui ao lado nós temos, por exemplo, vários CLPs conectados através de uma rede Ethernet e a gente pode ter vários clientes, como essa IHM e esse SCADA. E outras vantagens do Modbus TCP é que as taxas partem de 100 megabits por segundo a mais de 10 gigabits por segundo e na Wi-Fi a gente consegue fazer conexão com smartphones, com tablets, com dispositivos móveis. Então é um pouco mais versátil. E qual é o papel do Gateway Modbus TCP RTU? Basicamente, de um lado, na conexão Ethernet, esse gateway atua como um servidor Modbus TCP e ele pode se comunicar com vários clientes que requisitam informações. E lembrando que o Modbus TCP tem uma estrutura de dados específica, né, onde nós temos 7 bytes de cabeçalho que tem que ser enviados através de um socket TCP, o código de função e os dados da função, que estão associados à leitura e escrita de entradas e saídas nos dispositivos. E do outro lado desse gateway, a gente tem uma rede RS485,
onde esse gateway pode atuar como um cliente que vai conversar com esses escravos, que vai fazer requisições nos escravos. Então, basicamente, sai do PC uma mensagem no formato Modbus TCP, o gateway traduz, manda para a rede 485, o escravo responde para o gateway através da rede 485 e esse gateway devolve para o cliente TCP. Então, do lado Modbus RTU, nós temos o endereço do escravo, o código de função, os dados da função e o CRC16, como estrutura de mensagem Modbus RTU. Exemplos de aplicações do gateway. Para supervisão de processos, nós podemos ter aqui um software SCADA, sendo um cliente Modbus TCP, que faz requisições através da Ethernet, envia essas requisições para o gateway, e o gateway envia aqui para um CLP, por exemplo, que tem uma porta 485, que vai receber essas requisições e vai devolver com status de entradas e saídas, valores de contadores, variáveis de processo e outras. Nós também podemos utilizar esse gateway para fazer o controle de dispositivos numa rede RS485. Então, por exemplo, podemos ter um CLP, que é um cliente Modbus TCP, conectado via Ethernet no gateway, e todas as requisições que esse CLP fizerem vão para a rede RS485, utilizando o protocolo Modbus RTU, e voltam para o gateway, que retorna então via protocolo Modbus TCP para esse CLP cliente. E a partir disso a gente tem uma série de arquiteturas que vai poder criar, que dependem da aplicação. Na aplicação de exemplo que eu vou mostrar hoje, a gente vai ter um roteador que tem o papel de switch, ponto de acesso. Nesse roteador está conectado numa porta o próprio gateway, e em outra porta desse roteador está ligado o meu computador. Esse gateway, ele tem o IP 192.168.1.254 e a porta TCP é 4196. Então, através do computador, a gente vai abrir essa porta desse servidor que está rodando aqui, e todos os bytes que a gente vai mandar vão ser enviados para a rede RS485, que está aqui embaixo. E nessa rede eu tenho ligado um servidor Modbus RTU com o endereço 1, que está a 9.600 bits por segundo, com a codificação 8N2. Basicamente é um Arduino que está rodando um servidor Modbus RTU, e também tenho ligado aqui um conversor USB 485 que vai ter o papel de sniffer, para que a gente possa monitorar tudo que está sendo enviado e recebido nessa rede no computador. Então, no meu computador, eu vou estar conectado via cabo de Ethernet aqui no roteador, esse cabo amarelo, e em duas portas USB eu vou ter ligado o Arduino para programação e alimentação, e em outra porta USB, o conversor USB 485 para a gente monitorar no software Thermite. Então vão ser dois programas no computador. O Thermite para monitorar as comunicações na rede 485 e um software que é um cliente Modbus TCP em linguagem C, que vai permitir que a gente envie então para esse escravo ou servidor Modbus RTU requisições através da Ethernet. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar se o meu computador está conseguindo se comunicar com o gateway. Então eu vou abrir o prompt de comando, e aqui no prompt eu vou dar primeiro um ipconfig para a gente ver as informações do meu computador. Então vocês podem ver que o IP do meu computador na rede é 192.168.1.100, o gateway padrão 192.168.1.1, que é o próprio endereço IP do roteador. E agora eu vou dar um ping 192.168.1.254 para ver se o meu computador consegue conversar com o gateway. E vocês podem ver que o gateway está respondendo, então, com um tempo de resposta menor que 1 milissegundo, então quer dizer que o meu PC está conseguindo comunicar com o gateway e, a princípio, está ok essa parte. E agora o que a gente vai fazer é abrir um navegador e acessar o web server do gateway para configurar ele para nossa aplicação, onde ele vai atuar como um gateway Modbus TCP Modbus RTU. Então vou abrir aqui, ó, 192.168.1.254. Na porta 80 tá rodando um servidor específico desse gateway. Aparece aqui o modelo, ó, EIC-TH485, e eu vou botar a senha padrão que tá no manual 12345. 6. E fiz login. Então a gente tem as informações básicas: nome do dispositivo, endereço MAC dele, o endereço IP, a porta que ele vai atender, máscara de subrede, o modo que ele vai estar funcionando, ó. Então ele tem cliente TCP, servidor TCP, UDP e UDP Group. Então tem variações aí das configurações. O que nos interessa é que ele atue como um servidor TCP e ele vai rodar na porta 4196. A porta padrão Modbus é a 502, poderia ser alterada aqui. E aqui a gente configura a serial, a comunicação RS485. Então eu vou utilizar a 9600,
8N2, 8 data bits, sem paridade, com 2 stop bits, sem controle de fluxo. Aqui tem algumas configurações também de reinício. E aqui nas configurações multi-host eu defino o protocolo Modbus TCP para RTU, para que ele receba requisições TCP e envie para a rede RS485 como Modbus RTU. Tem os timeouts, tem outras configurações e a gente pode dar um submit para atualizar. Ele deu aqui informação de sucesso, manda ele reiniciar. A princípio está tudo pronto aqui. Agora eu vou abrir o software Termite para que a gente possa monitorar através do conversor USB para RS485 as comunicações na rede. E eu abri aqui então a porta COM 8, que é a porta desse conversor, a 9600 8N2. Dessa forma a gente vai enxergar aqui todos os bytes sendo enviados como requisições para o nosso servidor Modbus RTU, no caso o Arduino, e a resposta que ele vai dar através do gateway. E como cliente Modbus TCP, eu vou utilizar um software, um programa em linguagem C no Windows, que basicamente vai abrir um socket TCP e vai permitir que a gente envie uma série de bytes através desse socket. Esses bytes vão chegar no gateway. O gateway vai traduzir para Modbus RTU, mandar então para o nosso Arduino, que é o nosso servidor Modbus RTU, que vai responder ao gateway e o gateway vai responder para esse programa. O código desse programa está no link da descrição, é um projeto no Dev C++, que roda no Windows, e nós temos implementado uma função aqui que dá um write single coil para acionar uma bobina. E nesse caso, esse comando que a gente vai executar no exemplo aqui, vai acionar um dos LEDs que está no shield acoplado no nosso Arduino. Então, como definições básicas, eu defino qual é o IP do nosso servidor ou do nosso gateway, 192.168.1.254, e qual porta que o gateway está esperando, qual porta TCP no caso. Logo depois a gente tem a função main, com uma declaração de várias variáveis importantes aí para a criação do socket. Também vai exibir algumas informações do PC no prompt, quando a gente executar esse programa, e logo depois esse código abre o socket, estabelece a comunicação com o gateway, e uma vez que está estabelecido, ele exibe essa informação no prompt, e enquanto vocês não digitarem ou apertarem nenhuma tecla no teclado, ele vai enviar um comando aqui, Modbus write single coil, que vai mandar então através do socket toda a estrutura de bytes de uma requisição Modbus TCP, passando o Unit ID, que seria o endereço do escravo, o endereço do registrador, que é qual saída ou qual coil eu quero acionar no meu servidor Modbus RTU, e o comando de ligar aqui, que é FF00. Então essa função monta esse vetor com vários bytes com a requisição, envia, faz uma pausa de 2 segundos e manda novamente a requisição para desligar o LED. Então a gente vai ver o LED ligado por 2 segundos e desligado por 2 segundos. E esse programa vai executar indefinidamente. Quando eu pressionar alguma tecla, ele encerra o programa. Beleza, vamos compilar e executar. Então, abri do lado de cá o Termite para a gente ver os dados que estão trafegando na rede. E no lado esquerdo aqui nós temos o nosso cliente rodando. Então vou só dar uma organizada aqui nas janelas para a gente poder enxergar um pouco melhor. E o que a gente está vendo aqui, pessoal? O nosso cliente Modbus TCP está fazendo várias requisições. A gente pode ver aqui, ó, a estrutura de um quadro Modbus TCP, com todo o cabeçalho MBAP, com o identificador de transação, o identificador do protocolo Modbus, o comprimento dos dados, o Unit ID, que seria o endereço do escravo, e do lado direito aqui é a função 5, que é escrever numa saída digital, o endereço da saída e desligar, por exemplo, nessa requisição. A gente vê que ele vai estar fazendo várias requisições. E do lado direito aqui a gente consegue ver os bytes que estão sendo enviados e recebidos na rede Modbus RTU. Então vocês podem ver aqui, ó, 01 o endereço do escravo, 5 a função, 0021 o endereço do registrador, 00 desligar, e aqui está o CRC necessário no Modbus RTU que o próprio gateway gera. E aqui está a resposta do nosso servidor, ou seja, do Arduino, com a resposta padrão, né, para essa requisição, que no caso do write single coil é exatamente a mesma requisição acontecendo. E aqui no vídeo, na prática, o que vocês conseguem observar? Vocês conseguem observar o LED do gateway piscando toda vez que uma requisição é enviada na rede. Vocês também conseguem ver aqui no conversor USB para 485 que toda vez que chega alguns bytes na rede S485 ele pisca o LED, indicando comunicação. E aqui a gente vê o nosso servidor, no caso o Arduino, ligando e desligando o LED conforme as requisições vão acontecendo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mostrei para vocês uma aplicação básica aí de um gateway, Modbus TCP, Modbus RTU. E nos links aqui da descrição você pode saber mais, ter acesso aos códigos também, a esses equipamentos. Também tem informações sobre esses equipamentos que foram usados no teste.
E se você gostou dessa aula, lembra de seguir o canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, trazendo também suas dúvidas e feedbacks. Lembro que eu tenho diversos cursos disponíveis na Udemy, na área de comunicação de dados e redes industriais, além de outros. E no meu site, kiki.com.br, você encontra também cursos, slides, arquivos e referências para essas aulas, além de links e materiais complementares diversos aí que vão ajudar você no seu aprendizado e estudos. Valeu!